Lá em Isaías 45, a partir do versículo 1, diz assim: Ciro, o escolhido do Senhor. É isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo Israel, meu escolhido, que eu o chamei para realizar essa tarefa. Por isso, o chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo o mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor, não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Abram-se os céus e derramem justiça. Abra-se a terra para que brote a salvação e com ela a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Esse texto ele traz muitos ensinamentos, né? Ciro, ele era um rei pagão. Ele não conhecia a Deus. Ele era um rei que ele trabalhava em prol do seu próprio crescimento, do próprio crescimento do seu território, do seu reinado. Mas Deus, ele fez uma promessa lá atrás para Abraão. E essa promessa, ela continuou sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Jacó. E para cumprir com esse plano, para cumprir com essa promessa, para cumprir com o propósito de Deus, Deus, ele revela a soberania dele nessa escolha. Porque Deus, ele queria cumprir o plano, ele queria cumprir o propósito, a promessa que ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, sobre a descendência deles, do cuidado, do amor, da provisão, do livramento, da salvação, da libertação de Deus sobre o povo dele. Então, ele chama Ciro. Ciro, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo, restaurar o povo de Deus. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Deus, ele diz assim, quando ele chama Ciro, ele fala: olha, Ciro, eu estou te chamando, mas eu irei à tua frente. Eu tornarei plano os montes. Eu quebrarei os portões de bronze. Todo impedimento, Ciro, eu vou quebrar. Todo bloqueio, tudo aquilo que possa, de alguma forma, te impedir de cumprir com o propósito, com o meu plano, eu vou à frente. Eu vou à frente limpando o caminho, preparando o caminho, para que se cumpra através de você o meu propósito, a minha promessa sobre o meu povo. Ele fala: destruirei as trancas de ferro, e lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas, a provisão, para que Jerusalém fosse reconstruída. Ciro ia precisar de recursos, e Deus revela aqui para ele: eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, riquezas secretas, aquilo que ninguém conhecia, que ninguém sabia, aquilo que nem Ciro talvez soubesse, Deus daria a ele. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Sabe, foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, o meu escolhido, que eu chamei para realizar essa tarefa. Deus deixa claro para Ciro: não é sobre você, Ciro. Não é sobre o seu mérito, Ciro. Não é sobre a sua capacidade, Ciro. Mas é pela minha promessa, é pela minha palavra, é pelo meu propósito. Quando Deus nos chama para algo, quando Deus nos escolhe para algo,
não é o nosso próprio mérito, não é a nossa capacidade, não é o nosso poder, não é pela minha capacidade intelectual, não é pelo meu desempenho, não é pela minha performance, não é porque eu falo bonito, não é porque eu uso uma roupa bonita, não é porque eu tenho um título, não é porque eu tenho um nome, não é pelo esforço humano, mas tudo é pelo plano, pelo propósito, pela promessa de Deus. E olha o que Deus fala. Por isso, o chamei pelo nome, mesmo quando você não me conhecia. Deus, Ele nos chama pelo nome, mesmo quando a gente ainda não o conhece, ainda não conheço a Deus verdadeiramente. Eu ainda não tenho experiências com Deus verdadeiramente. Mas Deus, Ele já nos conhece. Ele já nos conhecia. Sabe? O Senhor, Ele nos criou. Ele nos chamou. Lá no ventre da nossa mãe, Ele nos gerou. Ele nos criou. Antes de eu e você conhecer a Ele, antes de nós amarmos a Ele, porque não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. Mas Ele já nos conhecia e Ele já nos amava. E olha que incrível que Deus fala para ele: eu sou o Senhor e não há outro Deus, Ciro. Entenda isso, Ciro. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Deus se apresentando para Ciro. Ciro, tu não me conhecia, mas eu já te conhecia. Eu te criei, eu te gerei, eu te formei, eu te amei. E não há outro Deus além de mim. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça. Antes de eu conhecer a Deus, antes de eu amar a Deus, antes de eu saber que Deus tinha um propósito para a minha vida, que Ele me escolheria para algo, Deus já tinha me escolhido. Deus já tinha me amado, me comprado por um alto preço. Deus, Ele já tinha planos para mim, porque Ele já me via no futuro. Então, mesmo quando eu não o conhecia, Deus, Ele já trabalhava na minha vida. E tudo que eu fiz, tudo que eu passei, entre erros e acertos, entre vitórias e fracassos, entre ganhos e perdas, Deus, Ele já estava me preparando para uma batalha. Porque diz aqui, eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo o mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus já fazia todas as coisas cooperarem para o bem de Ciro. Deus, Ele já fazia todas as coisas cooperarem para o meu bem, antes mesmo de eu o conhecer. Tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, como eu disse, erros e acertos, vitórias, fracassos, tudo que foi bom, tudo que foi ruim, Deus, Ele já sabia. E tudo aquilo Ele permitiu e Ele usou para me preparar para o propósito e para o plano que Ele tinha para a minha vida. Então, mesmo que você diga assim, eu não conheço a Deus, eu não sei quem Ele é, eu não sei se Ele tem um propósito para a minha vida, eu não sei se Deus tem um plano para a minha vida. Eu estou aqui hoje para te dizer, Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Deus, Ele te conhece, Ele te criou, Ele te ama desde o ventre da tua mãe. Você não veio para esse mundo por acaso. Você veio para esse mundo para cumprir um propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Porque o propósito na vida de Ciro não era sobre ele, mas era além dele. Era de trazer libertação e salvação para um povo. O propósito de Deus era muito maior sobre a vida de Ciro. E tudo que você já viveu, que você já enfrentou, Deus diz, olha filho, olha filha, eu faço todas as coisas cooperarem para o seu bem e para o meu propósito que eu tenho na sua vida e através da sua vida, os seus erros, os seus fracassos, os seus pecados, as suas quedas, as portas fechadas, as portas abertas, o engano, a mentira, tudo que você já se sujeitou, tudo que você já passou, todas as coisas, o Senhor faz operar para o seu bem, segundo o propósito que Ele tem para a sua vida e através da sua vida.
E Ele está dizendo aqui, você pode não me conhecer ainda, mas eu sou o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. Não há outro. E eu te chamo pelo nome, mesmo você não me conhecendo. Eu te chamo pelo nome. Eu te escolhi, eu te criei. Eu te gerei no ventre da sua mãe para um propósito. Há um plano de Deus para a sua vida. Olhe para o Senhor. Queira conhecer esse Deus. Sabe? Ele tem te preparado. Ele tem te preparado. Mesmo sem você o conhecer. Mesmo sem você saber que Deus tem um plano para a sua vida. Escute. Deus vai fazer todas as coisas cooperarem para o seu bem. Mesmo cristã, congregando por muitos anos. Me batizei quando eu era adolescente. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu fiz amando a Deus. Eu quis, mas eu ainda não tinha consciência do que era ter uma vida com Deus, do que era ter um relacionamento com Deus, do que era conhecer Deus, a Deus verdadeiramente. E assim eu fui crescendo, na minha adolescência, na minha juventude, na minha vida adulta. Conheci meu marido, casei, tive filhos, continuei na igreja, mas até um certo tempo eu não conhecia o Deus que eu achava que eu conhecia. Eu não conhecia verdadeiramente o Deus que eu servia. O Deus que eu ia todos os domingos para a igreja, para cultuar a Deus. Eu não conhecia esse Deus verdadeiramente. Mas um dia, assim como Deus fez com Ciro, Deus ele me despertou. E ele falou, olha, antes mesmo de você me conhecer, eu te chamei pelo nome. Antes mesmo de você me conhecer, eu já te preparava para um propósito maior. E Deus fez todas as coisas cooperarem para o meu bem, segundo o propósito que Ele tem para a minha vida. E eu estou aqui hoje para te dizer, Deus te chama pelo nome. Deus te conhece, Deus te ama. E Ele tem um propósito para a sua vida. E Ele vai fazer todas as coisas cooperarem para o seu bem, segundo o propósito que Ele tem, que é muito maior do que você imagina. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você seja despertado, que você seja encorajado, que você venha conhecer verdadeiramente esse Deus, que é o único Deus entre os céus e a terra. Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que faz novas todas as coisas. Deus que tem poder de mudar a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.